Eu queria começar com uma pergunta. Qual é o elemento ou produto, ou seja o que for, como você queira chamar, que é essencial à vida? Não vale falar paz, harmonia, fraternidade, não é disso que eu estou falando. Quero saber o seguinte: é água? É água? É comida? É fogo? É a maçã, um fruto, como diriam, conversando Adão e Eva, que não fala em maçã, fala em fruto, mas está lá em Gênesis. Eles diriam, basta um fruto. É o que deu. Mas eu quero saber o seguinte: você perguntar pro homem das cavernas, ele diria o quê? Um bisão. Um bisão. Se tiver um bisão lá, uma aguinha e um fogo e a gente faz, tá bem. Legal. Mas e hoje? Dá para você ter uma resposta? É impossível, se você pensar durante alguns minutos, responder. Porque você pode pensar que não dá para viver sem energia elétrica. Não dá. Não dá para viver sem água. Não dá para viver sem comida. Não dá para viver sem transporte. Como é que você vai viver sem transporte? Você não vai pegar comida? O que adianta? Se não tem transporte, você não pega água. Você tem que transportar, mas eu vou a pé. A pé, 3 pessoas vão conseguir. Vão ter uma galinha, uma vaquinha, uma aguinha. Tá? E aí, como é que faz? Né? E aí vem a prefeitura cobrar o IPTU. Né? Como é que faz? Hoje. Então, aconteceu um negócio no mundo que trouxe essa lista das coisas essenciais para um tamanho absurdo. E um dos itens essenciais é o tal do petróleo, né? O petróleo, quando ele surgiu, ele era, digamos assim, algo pouco importante, porque ele, no máximo, o que ele fazia era ser uma fonte para abastecer a iluminação pública a um preço mais barato do que o óleo de baleia. Era só isso. No fundo, era uma bobagem. Então, quando ele surge em meados do século... Quando ele é descoberto em meados do século XIX, os caras, no fundo, eram um óleo de baleia que tiravam debaixo da terra. Só. Era um óleo de baleia. Só que não nadava a tal da baleia. Eles não tinham nenhuma preocupação social, ambiental, coitadinha da baleia, não. É só que estava caro, dava trabalho. O petróleo era mais barato. Só que aí esse troço virou uma coisa absurda, né? Então, petróleo, ele tem uma origem geológica, ele era bom para reduzir um custo, mas hoje, pensa bem, você tem a aplicação que todo mundo sabe, combustível, né? Então, óbvio. Quando a Juliana Rosa conversou com a gente ontem e falou das preocupações com o fechamento do Estreito de Hormuz, que todo mundo agora aprendeu que tem o Estreito de Hormuz. O mundo tem uns 10 pontos que são, tipo Canal de Suez, Canal do Panamá, Estreito de Malaca, o Estreito de Hormuz. A gente vai aprendendo. Esse Estreito de Malaca aí, ele representa 30% do transporte de mercadoria, passa por ali também. Amanhã fecha o Estreito de Malaca, é um inferno, mas o tal do Estreito de Hormuz é um problema. Isso pode fazer explodir a inflação, taxa de juros, e a gente todo preocupado. Coisa que já aconteceu, porque em 73... o preço do petróleo quadruplicou em meses. Sabe o que é quadruplicar? É uma barbaridade. E quando ele quadruplicou, a economia mundial entrou em colapso. Os Estados Unidos, no ano de 74, decorrente disto que aconteceu em 73, perderam 5%, quase que uma Dilma. Era uma Dilma, mais ou menos, em 74. Uma coisa inacreditável. O que aconteceu? O mundo inteiro entrou em colapso. Foi o maior colapso econômico desde a depressão dos anos 20. Então, olha só, o tal do petróleo deu uma confusão lá, Israel brigando com Egito e Síria, caos, né? Então, o petróleo é um negócio complicado. A gente olha para ele como combustível, a gente olha para o avião, a gente olha para o navio, a gente olha pro caminhão, a gente olha para o carro, mas a gente não vê, tem um petróleo que a gente não enxerga dentro do barril de petróleo. Quase 90% é isso que a gente enxerga, mas tem 10% que não é isso que a gente enxerga e com um efeito multiplicador absurdo. Então, vamos lá. Lycra, poliéster, nylon, no campo das roupas. Imagina usar meia de seda, é uma bica. Aí você usa meia de nylon. É bem mais barato, né? E pode estragar, pode furar, joga, vai colocar, rasga, pega outra.
detergente, desengordurante, limpador, amaciante, batom, creme, loção, perfume, shampoo, luva descartável, seringa, bolsa de soro, fio de sutura, lente de contato, fralda descartável, aspirina. Então você vai para o mundo dos remédios, sem falar que, se você falar, não tem mais petróleo, o supermercado fica vazio em uma semana. Não porque as pessoas vão comprar tudo, porque não chega mais a comida. Não chega, não tem como. O mundo sem petróleo não teria 8 bilhões de pessoas. Porque seria impossível, sem o fertilizante, você alimentar a sociedade. Você teria uma sociedade pequenininha e muito parecida com antes da descoberta do petróleo. Você pega os navios cargueiros, 80% do transporte global. Aí a gente tem uma dependência absurda do petróleo. E o petróleo, ele tem uma coisa interessante, porque quando o preço dele cai, a gente vai desenvolvendo novas aplicações para o petróleo. Quando o preço dele sobe, a gente vai desenvolvendo novos produtos ou novas formas de convivência com um insumo caro demais. Então olha que interessante. Eu peguei uma tabelinha. Hoje o mundo consome 100 milhões de barris de petróleo dia. 30% vem da região do conflito. Nos últimos 40 anos, em alguns casos até 50, a gente conseguiu evoluir de uma maneira tão espetacular que a gente reduziu o custo de consumo de combustível de carro, caminhão, avião e navio de uma forma brutal. Antes de falar dos dados, o Japão não seria a potência em que se transformou se não tivesse havido crise de petróleo. Porque os carros japoneses, muito mais econômicos, entraram na economia americana porque era caro, porque os americanos não tinham mais dinheiro para comprar carro que gastava o que os carros americanos gastavam. Porque a sociedade, antes da década de 70, na verdade até 73, até a primeira crise do petróleo, era uma sociedade desenhada para gasolina barata, porque ela ficou barata durante muito tempo. O primeiro cara que percebeu que o petróleo era extremamente volátil de preço foi o Rockefeller, que fez o grande investimento em petróleo. Foi o grande bilionário, o primeiro bilionário do mundo foi o Rockefeller. Quer dizer, o petróleo, ele era versátil, como a gente viu, extremamente versátil, mas aí se descobriu que é extremamente volátil de preço também. Então, lidar com o petróleo é um negócio complicado. Ele pode custar, chegou na pandemia a ter preço negativo, você pagava para o camarada entregar o petróleo, paga. O sujeito que estava com petróleo pagava para alguém guardar, não tinha dinheiro, porque ninguém usava petróleo. A preços explosivos. Como é que faz? Quando explode o preço do petróleo, a sociedade se arrebenta. Quando desaba o preço do petróleo, os países produtores se arrebentam. Aí, quando o preço sobe, os países que não são produtores querem virar países produtores, no caso do Brasil. Aí, quando o preço sobe, a inflação estoura de novo. É uma confusão. Mas a Brasília foi construída nesse momento de fartura. Então, a cidade pensada para carro. Ela foi pensada para carro porque ela é anterior à década de 70, anterior a 73. Do contrário, talvez não fosse assim. E como ela é uma cidade nova, então, nesse sentido, ela é uma cidade que foi concebida grandes avenidas, grandes espaços, estacionamento, diabo. Cidade para carro. Os americanos morando no subúrbio, andando com aquelas caminhonetes gigantes, indo para lá e para cá, também. Aí, de repente, vem 73. Aí, precisamos começar a pensar em economizar. Então, olha que interessante. Você pega um automóvel antigo, para rodar 100 quilômetros, ele gastava de 13 a 15 litros de combustível. Hoje, para rodar 100 quilômetros, ele gasta de 5 a 7 litros de combustível. Então você tem uma economia de mais de 50%. Um caminhão pesado gastava, para rodar os mesmos 100 quilômetros, de 50 a 60 litros de combustível. Hoje gasta de 28 a 35. Um avião, no caso do avião, o cálculo é feito por passageiro. Então, para rodar os mesmos 100 quilômetros, por passageiro, você gastava de 8 a 10 litros de combustível para cada passageiro, rodar 100 quilômetros.
agora de 2 a 3. Olha que coisa inacreditável. Um navio cargueiro gastava de 35 a 50 toneladas de combustível para rodar 100 quilômetros. Hoje gasta de 15 a 22. Então você olha essa redução. Se não tivesse havido essa redução aqui, o mundo hoje, se mantivesse o padrão de consumo dos anos pré-crise de 73, a gente teria que produzir 200 milhões de barris de petróleo por dia e não 100. Como é que a gente ia produzir 200 milhões de barris de petróleo por dia? Como? E quem é que ia pagar? Porque os carros iam ser tão ineficientes e aí o preço aumenta para cá, cai para lá. Como é que as pessoas iam viver? E com essa eficiência e a redução do preço, a redução do consumo de petróleo, graças a ela, muitas cidades conseguiram se desenvolver. Muita gente que não podia comprar um carro pôde comprar um carro. Muita gente que, para que outros pudessem comprar um carro, muita gente pôde fabricar carros. Muita gente pôde fabricar coisas. Porque como aumentou o mercado consumidor, também aumentou o mercado produtor. Então, mais empregos. O petróleo não é só uma indústria do petróleo. O petróleo é a indústria da roupa, é a indústria do remédio, é a indústria de carro, indústria de tudo. Navios, etc. Então, o enriquecimento da sociedade só aconteceu no ritmo em que aconteceu, da forma como aconteceu, por causa do petróleo. Mas da mesma forma que o enriquecimento aconteceu por causa do petróleo, as desavenças aconteceram por causa do petróleo, as guerras aconteceram por causa do petróleo. A Alemanha perdeu a guerra porque não tinha petróleo. A União Soviética quebrou na velocidade em que quebrou, porque o preço do petróleo desabou e a União Soviética, que tinha 50%, 60% de sua receita do petróleo, quebrou. Já estava arrebentada, não aguentou. E a União Soviética implodiu. Não apenas por isso, mas muito em função também da variação do preço do petróleo. O preço sobe e o preço cai, ele vai redesenhando, reconfigurando a geografia mundial. Então, quando a gente sai da Primeira Guerra Mundial e a gente tem a colonização campeando ainda, você tem a disposição de países no Oriente Médio em função não de etnia, de religião, de história, mas em função do subsolo. E você tem essa geografia mantida até hoje e com conflitos muito graves nessa região. Ou seja, a gente tem entre as respostas, sem dúvida nenhuma, o petróleo como um dos itens. A pergunta sobre quais são os itens essenciais para a vida. Óbvio que não dá para a gente beber petróleo, mas a gente não consegue fazer nada sem... a gente não consegue hoje viver sem o petróleo. Conseguiremos um dia quando a gente conseguir substituir o petróleo por uma outra fonte que vai entrar para a lista. A França, por exemplo, quando o preço do petróleo subiu, ela foi para a energia nuclear. 70% da energia hoje da França é nuclear. Graças, aliás, a uma energia extremamente estável e graças à subida do preço do petróleo. Então, o Brasil só chegou no pré-sal porque o preço do petróleo subiu a um ponto tal que justificava a gente pesquisar petróleo àquele preço. Quando o preço cai muito, aí não justifica. Mas a gente já tem a tecnologia e isso barateia o custo de produção. Então, é uma resposta incrível. A gente poderia usar entre as respostas sal, poderia usar entre as respostas grãos, carne, energia elétrica, parte produzida também com petróleo e derivados, né, gás e etc. No mundo, hoje um carro elétrico, que todo mundo acha fofinho, lá na Europa, boa parte do carro elétrico é produto de carvão. Você tem produto fóssil por trás também. Então é um negócio muito curioso. Ou seja, a gente está acompanhando hoje, em 2026, uma guerra que nos remete a um tempo que já tem um bom tempo, né? Nós estamos em 26. O último grande conflito realmente foi na década de 90, grande conflito na região. Mas o que a gente está vendo é algo
de contornos que a gente não conhece, como até a gente conversou ontem, tentar ficar especulando sobre o que vai dar essa guerra, esse conflito, a gente não tem a menor ideia, mas a cada dia que vai passando, e se o estreito realmente fica correndo riscos de um fechamento, o bombardeio aqui ali, os preços vão se realinhar, a inflação vai se redesenhar, a taxa de juros vai se mexer e assim os preços de tudo no mundo, né? Então o petróleo realmente, e o Daniel Yergin, que é talvez o maior estudioso de petróleo, tem alguns livros extraordinários sobre petróleo, e ele fala muito sobre esse peso, e ele diz o seguinte, que o petróleo está por trás da democratização do mundo, porque sem o petróleo a iluminação seria uma coisa de luxo, as noites seriam longas, né? Hoje você pode trabalhar à noite, você pode fazer uma série de coisas. O consumo ficou viável por causa do petróleo, mas também as tensões e as confusões. Então, o poder desse sangue que irriga a economia, que é o petróleo. Então, eu queria ouvir você, na sua lista, o que você colocaria.